Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez com o Jus Locus Cast, o seu podcast semanal. Eu sou Luciano Nascimento e venho trazer aqui para vocês mais uma vez bate-papos descontraídos, com pessoas interessantes e assuntos atuais e importantes, né? A gente sempre busca trazer aqui coisa relevante para toda a sociedade. Estamos aqui no segundo episódio dessa nova roupagem, dessa nova temporada. Sigam a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é o @JusLocusCast. O YouTube é o @JusLocusCast também. Então vai lá, ativa o sininho que você sempre vai ser alertado de novos programas que vão sair, como eu já disse, semanalmente. E hoje eu vou passar aqui para a Cris para ela trazer as convidadas, né? Que são convidadas de honra. Especialíssimas. Aqui, né? Posso dizer que minhas amigas. Temos aqui Camila Pedrosa, Letícia Carvalho, trazendo um tema hoje sobre direito sistêmico e constelações familiares. Um tema que eu amo. Tema muito bom, né? E muito pulsante. Então, e aí eu vou pedir para que vocês se apresentem. Quem é Camila, quem é Letícia, para a gente seguir aqui. Bora lá, quem começa? Da hierarquia, eu vou começar. Cheguei primeiro ao mundo, então... Com certeza. Eu usei isso no primeiro podcast. Foi. Né? Então, eu vou falar primeiro porque eu sou mais velho, né? Então... Mas é isso mesmo. Então, eu sou Camila Pedrosa, sou filha de Alfredo e de Constância. Né? Sou mulher, sou mãe, sou uma pessoa que gosto de viver, gosto de servir, gosto de estar em contato com as pessoas, né? E de trocas, né? Gosto de relações sinceras, verdadeiras. É isso. Que bom. Linda essa Camila. Especial. E Letícia, quem é Letícia? Eu já tô me sentindo em casa, Ai, já, que viu? Então, eu sou Letícia Carvalho, né? E gosto de dizer que sou advogada, sou mãe, madrasta, esposa, filha, entusiasta de projetos, tenho uma mente criativa, fui escolhida pela área de Direito de Família e Sucessões e estamos aí a serviço, né? Sou consteladora também, apesar de não exercer a constelação, a profissão de constelador, não constelar na prática, mas trago esse trabalho, as constelações familiares, tudo que aprendi nessa caminhada desde 2016 e a qual eu honro muito. Digo que só estou aqui hoje da forma como estou, graças a muitas coisas, e uma delas é as constelações familiares e o trabalho de Bert Helling. Que legal, eu sou um admirador também da constelação familiar, admiro muito o trabalho de Bert, né, as obras dele, que são várias, né, inúmeras aí. Recém-constelador, né? Fiz uma formação em constelação, foi vou fazer a mesma formação novamente, porque eu sou de fato assim, um entusiasta das constelações. As constelações mudaram minha vida, assim, enquanto pai, enquanto esposo, enquanto operador do direito também. Não pratico nessa área, mas assim, ela me ajuda também, né? Então eu sou apaixonado pelas constelações. Assim. Então faltou dizer eu também tenho meu curso, Isso. Minha pós-graduação em Direito Sistêmico, pela Faculdade Novari e pela Helling Schuller, não foi? Fiz com Camila, fizemos juntas. Nossa coleguinha. E foi incrível, né? Então, mas as convidadas estão aí com projetos novos que estão aí, né, pulsando, né, embrionários, mas pulsando. E vamos falar deles daqui a pouco. Eu queria, a gente busca sempre aqui, Camila, Letícia, trazer para os nossos convidados a história de vida de cada um, porque eu acho isso importante, porque cada um vai vendo o que o outro trilhou e vai tendo um peso menor no seu próprio trilhar, né? Sim. Quando você vê que o outro já trilhou um caminho, então às vezes facilita para quem está chegando, né, depois da gente. Então a gente gosta sempre de falar desse início de carreira, das motivações que levaram vocês às constelações familiares, que levaram vocês a exercerem as profissões que exercem. Então podem falar assim um pouquinho disso, né? Sobre um pouco da carreira, eu sou alagoana, na realidade. Sim. Né? Moro aqui há 20 anos, já me sinto sergipana, de coração, né? É uma cidade que me acolheu.
E assim que eu fiz o curso de Direito, eu tinha uma certeza que eu não queria advogar, né? Não sabia o porquê. E fiz vários concursos, né? Até passar, porque eu sou uma pessoa muito persistente. É um traço também da minha personalidade, né? E acabei passando no concurso da magistratura daqui. E eu acho que a condução da nossa vida tudo tem um propósito, né? Eu inicialmente queria Ministério Público, mas acabou que eu passei na magistratura. Isso há 20 anos atrás? Isso há 20 anos. Você começou sua carreira na magistratura, já foi, tem 20 tem anos. Tem 20 anos, né? Então parece Ninguém que foi diz, ontem. né? Parece que foi ontem. Eu me sinto novinha, né? Sim. Sinto só. E de fato com essa mente tão criativa, né, Letícia? Né? Com uma mente tão criativa assim, é uma jovem mesmo. E me encontrei, né, na magistratura e no viés do servir. Porque eu acho que o magistrado, ele tem que servir, né? Eu sempre digo, eu estou sempre a serviço e respondendo aos chamados, né? Tanto do jurisdicionado quanto das pessoas que trabalham comigo. E vem aí novos desafios também, que eu vou falar depois, né? Surgiu até hoje, né? Isso aconteceu hoje. E eu me sinto muito realizada na minha profissão, eu sou muito feliz. Eu digo que é uma profissão estressante, mas quando você faz com amor, eu aprendo todos os dias. Na realidade, eu ganho todos os dias. A troca que existe, ela me eleva enquanto ser humano, né? A gente vem falando aqui, né, nos outros podcasts, nos 2 que já tiveram, que tudo que a gente faz com amor, que vem de dentro, que vem da nossa alma, fica mais leve e, ao mesmo tempo, a gente se doa mais, né? A gente faz melhor, né? Sim, com certeza. Eu fui felizarda, né? Porque eu passei, então, e imediatamente tive a certeza de que era aquilo. Né? Não tiveram dúvidas. Né? Então, bem jovenzinha, né? Uma menina. Bem isso. E a vida me deu vários encontros, né? Bons encontros. Vocês, né? Foi um deles. Letícia, outro maravilhoso encontro, né? Nós também fomos colegas de um curso de constelações estruturais, um curso internacional que fizemos juntos, né? E comunicação não violenta. É mesmo. Lá na ESMAL, na Escola da Magistratura, em Alagoas, sua Foi terra. mesmo. E a gente fez esse curso e foi quando a gente realmente se conectou. E até hoje seguimos, né? Assim, cada um na sua profissão, mas sempre a gente está em contato. Esses encontros são muito interessantes, porque quando a gente consegue ir para assuntos afins, né? A gente ocorre os encontros das almas, né? Que a gente... não sei nem de onde eu conheço essa pessoa, mas a gente termina se identificando muito, né? E realmente há uma identificação aqui, né? Porque a gente também tem um carinho aqui muito grande por você. Viu? Com certeza. E aí, a gente já bateu um papão, né, Cris? Naquele dia que a gente se encontrou lá. E aí a gente sempre tá trocando ideias com Camila. Foi uma grata surpresa ter conhecido ela no curso. Fui com a cara e com a coragem na época. E aí quem me falou do curso foi Luciana, que é uma amiga nossa, que também é juíza e buscadora nesse caminho. Conhecemos. Exato. Querida também. E foi maravilhoso, uma experiência abraço, incrível. Diferente de Camila, eu achava que eu queria fazer concurso público. Porque minha mãe era concursada e inconscientemente eu estava repetindo o mesmo padrão. Sim. E aí o movimento, né, da minha alma buscava o concurso. Passei por 4 fases do concurso de cartório em Minas Gerais, estudando. Quando estava para poder fazer o processo de finalização para assumir, depois dos títulos, eu disse, não, é isso que eu quero. E eu entrei em uma fase de crise mesmo, que eu chorava, mas assim, tinha alguma coisa, buscando e não sabia o que era. E aí eu fui fazer na época, né, algumas coisas para poder tentar encontrar algumas possibilidades. E várias pessoas chegavam para mim e falavam, por que você não faz constelação familiar? Isso minha em própria... que ano antes? De 2015 para 2016. Nossa, era algo ainda bem novo, né? Já tinha um tempo, mas assim, para aqui no Brasil, que eu digo. Exato. Assim, já tem um tempo que estava no Brasil, mas a gente não falava muito, né? Porque com a internet... Não se falava tanto. Exato. Com a internet a coisa ficou mais acessível, né? E aí minha mãe virou para mim e disse, por que você não estuda direito sistêmico? Eu vi falar que tem um juiz na Bahia que faz
né? Algo diferente. Procure saber o que é. Aí depois virou uma outra pessoa para mim e disse: você já viu falar de constelações familiares? Umas 5 pessoas viraram para mim na época e falaram isso. Aí eu comecei a... Meu Deus, tem alguma coisa estranha, Nunca ninguém né? havia falado nada. De repente... Numa mesma... em um espaço temporal de uns 10 dias, assim, várias pessoas começaram a tocar nesse assunto comigo. Algo tá me chamando. E aí eu fui pra terapia, era Aldo, meu psicólogo na época, e eu disse, eu queria fazer algo inicial em constelação familiar, dei uma pesquisa, mas uma pesquisada e vi que tem um instituto em São Paulo, em Belo Horizonte, mas não sei agora se é possível isso. Aí ele disse, não, vai ter uma formação no final de semana que vem, introdutória, no Instituto I-89 da Bahia, que é uma das principais referências aqui, que traz esses professores todos de fora, né? O Úrsula, a Ingala, né, Frank, que vivenciaram aquela experiência com o Bert. Eu disse, não tô acreditando. E aí eu falei com minha mãe, né, na época foi meu esposo, né, a gente, acho que não sei se a gente não era noiva ainda, não. Não, a gente já era noiva. E a gente foi eu, minha mãe, os meninos, minha sogra, e minha mãe foi comigo fazer esse módulo introdutório. Que legal. E curiosamente, né, coincidência... Ela chamou, né, Marise, que era a diretora do instituto, acho que é diretora, chamou a gente para fazer um movimento com carreira. E ali eu fiz um movimento... Que não é coincidência, né? Que nada com minha é por mãe. acaso. Chega, eu tô arrepiada aqui. Fiz um movimento com minha mãe de... eu não desonro você se eu escolher fazer outra... Nossa, que fantástico. Outra caminhada que não seja o concurso público. E ali eu... respirei e consegui seguir em relação à minha caminhada da área de direito de família, que o direito de família me escolheu, família e sucessões. Que, coincidência, eu já fiz a monografia, não sei porquê, mas nada é coincidência, falando, né? O direito à convivência familiar como fator preventivo de mazelas sociais. Então, imagina. Em 2011, eu estava tratando sobre esse tema e não imaginava que seguiria a carreira na área de direito, família e sucessões. Sim. Foi isso. E aí resolvi ser advogada. E foram outros movimentos, que se der tempo eu conto aqui para não tomar muito mais tempo. Temos a tarde da constelação familiar que me fez, né, seguir ainda mais forte na minha profissão. Depois eu posso contar 2 episódios aqui que foram muito simbólicos. Por isso que eu digo que a constelação mudou a minha vida. Eu observo assim, né, o quanto os movimentos que nós fazemos sem entender, né, sem ser consciente, né? Ainda na inconsciência, nos levam para os caminhos que a gente termina trilhando. Né? Anos depois, a gente percebe o porquê daquilo, né? Porque eu vejo isso muito na minha vida, assim. Eu fico pensando, por que eu estou fazendo isso? Tal? Não. Eu sei que lá na frente vai ter algo que vai me acender a luz ali. Né? E é isso, eu acho muito interessante mesmo esse movimento das constelações e tudo. E você falando desse movimento, Letícia, que você fez com sua mãe, eu também sentia aqui, assim, né, o tamanho da força que é a gente fazer as constelações. Imagine a gente conseguir fazer com a pessoa, né, que é a mãe, né, que é um grande pilar das constelações, das arrumações sistêmicas, vamos dizer assim, né. Seria interessante a gente falar para o pessoal, porque tem gente que nunca ouviu falar em constelação, né? Verdade. Fale, Letícia, por favor, explique para o leigo. Explique para o leigo mais ou menos. Vamos lá, vocês me deram uma tarefa difícil, mas assim, eu vou falar, depois que a Camila faz as considerações dela. Em relação... Eita, acho que eu mexi em alguma coisa aqui. Pronto. Não, tá bom. Foi. Tá bom. Em relação ao que é as constelações, né? Acho que a gente não tem muito como explicar. Óbvio, tem alguns princípios que a gente pode trazer aqui para poder resumir, mas você precisa vivenciar. É um movimento fenomenológico que está baseado em campos morfogenéticos. Quando Bert Fala, eu não criei as constelações, eu apenas as vi. Existem já, né, terapias que trabalham com sistemas familiares, e Bert viu aquilo com toda a sua experiência, né, de ex-padre, podemos dizer assim, né, filósofo, teólogo e terapeuta em diversas áreas.
ele olhou para os movimentos que aconteciam com sua percepção humana grande, porque não tem como explicar o que era a alma daquele homem. Ele conseguiu entender que nas dinâmicas, trazendo também o exemplo do que ele vivenciou na tribo dos Zulus, na África, enquanto padre, algumas dinâmicas se repetem e algumas dinâmicas, alguns movimentos, eles trazem equilíbrio nas relações. Foi aí que ele viu essas dinâmicas, as ordens do amor, né? Alguns chamam de ordens da ajuda, que trazem esse equilíbrio. E organizacionou em parte, porque é tudo fenomenológico, e quando se tentou, né, trazer para o viés científico, que ele chamava Erin Science, mas tentou trazer para o viés científico, inicialmente imaginava que isso não seria possível, porque ninguém poderia fazer aquilo que Bert fazia. Até que se entender que existem algumas coisas que se repetem, existem algumas posturas, algumas posições. Os padrões que eles chamam. E foi tudo caminhando em relação a isso. E aí eu vou passar para a Camila falar sobre essas ordens, mas basicamente existem questões que se repetem, as histórias se repetem, e essas 3 leis, né, elas são base de um olhar, de algo maior para trazer ordem e aquele sistema familiar e, antes de mais nada, a pessoa que está ali. Porque não é só fazer uma constelação. A constelação, ela só mostra alguma coisa. O que você vai fazer com ela é outra coisa. Eu digo sempre que a constelação, ela traz um retrato, né? E o que você vai fazer com esse retrato depende de cada um, né? O caminhar de cada um, né? É verdade. Como você falou, Luciano, depois que a gente começa, né, a estudar um pouco mais e saber um pouco mais sobre essas ordens, né, que são as ordens do amor, a gente começa a vê-las em tudo na vida da gente. Sim. Né? Então, às vezes eu estou em mesa de audiência, eu fico, qual é a ordem do amor que não está sendo observada aqui? Mas eu fico fazendo uma pergunta internamente, né? O que é que está faltando, né? Que então, massa isso. Sempre, o tempo todo, às vezes alguma coisa, algum desentendimento que eu tenha. Muda nosso olhar em relação Exatamente. a tudo na nossa vida, Aí né? eu fico, Tudo a o gente que é que eu não estou olha observando aqui, né? Que basicamente são as 3 ordens do amor, né? Que é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio entre o dar e receber, ou dar e tomar, né? Sim. Então, assim, o da hierarquia é quem veio antes, tem precedência, né? A gente não pode entrar muito aqui porque existem algumas exceções, né? Alguns desequilíbrios que o próprio sistema ele aceita esse desequilíbrio, por exemplo, a relação de pai e filho, né? De pais e filhos, porque eles, né? Não tem como a gente equilibrar essa relação de como dar, porque é uma relação, né, que a gente recebeu a vida, né? Esse equilíbrio entre o dar e receber, né? Então, essa relação de equilíbrio não dá para fazer. Eles têm a hierarquia, chegaram antes, os pais, né? E aí, por isso que a gente precisa honrar pai e mãe, independente do que tenha acontecido na nossa história, só pelo né? simples fato de nos ter dado a vida. Exatamente, porque a gente vem para a vida exigindo, às vezes, mais coisas. E quando a gente percebe que o mais importante nos foi dado, que foi a vida, eu acho que o nosso coração ele fica mais em paz. E enquanto filhos, nós podemos ir para a vida com a nossa força, né? Essa força do pai e da mãe. Então, seria a hierarquia e tem um equilíbrio, né, entre o dar e o receber, né? E como eu disse, nem sempre as relações elas vão ser equilibradas 100%, porque existem algumas relações que realmente devem ser honradas, né? Que no caso de pai e mãe, não tem como você pagar a sua vida. Não, por mais que você faça para os seus pais, não tem como a gente pagar, né? E tem o pertencimento, né? Que todos nós temos o direito de pertencer. Por isso que é uma dor muito forte quando a gente se sente excluído. Basta na escola, quando a gente se sentia excluída pelo aquele grupinho que não queria receber a gente na brincadeira, e a gente não se sentia aceita, né? E em prol desse pertencimento, nós fazemos coisas que não são muito legais, né? Para pertencer, a gente às vezes quebra regras, a gente às vezes passa por cima da ética e outras coisas mais, né? Ontem a gente teve até uma discussão num grupo que eu participo, a gente falando que em nome do pertencimento e em nome do amor, porque tudo que a gente faz para pertencer é por amor, mas é aquele amor cego, né? Aquele amor que não vê, né? Como o próprio Bert fala, né? Querer ser visto, querer ser amado, né? Isso. Vamos falar, Letícia.
Não. Me veio a questão de boa e má consciência, né? Sim. Que está relacionada a isso. Quando estamos na boa consciência, nós repetimos padrões que muitas vezes são aqueles que a gente não quer. Mas estamos ali repetindo para ser fiéis àqueles que nos antecederam, aos nossos pais ou a alguma pessoa que a gente está ali representando naquele sistema familiar. E quando estamos na má consciência, é quando você consegue entender que eu pertenço, mas eu posso fazer diferente. E é algo que é bem profundo. Sim. Bem profundo mesmo. E bem difícil, né, de se aplicar, né, na prática, quando a gente vai para a prática, assim, no dia a dia, com a nossa família, né, com as nossas relações com os nossos pais ou com os nossos filhos. Essa coisa do você fazer um pouco diferente e continuar pertencendo e ter essa segurança que você vai continuar pertencendo, isso requer muito, né, da gente, né? Só para pontuar, é mais ou menos o que Letícia falou, né? Ela queria muito seguir o concurso público, então ela estava super na boa consciência dela, porque a mãe já trilhava esse caminho. Perfeito. Então, a partir do momento que ela percebeu que ela podia fazer de outra forma, querendo ou não, isso deu essa angústia. Por isso como se estivesse traindo a mãe, né? Exatamente. E o pior que ela falava, você seria uma excelente advogada. Mas mesmo assim, eu achava que eu teria, na minha boa consciência, que repetir esse padrão. Sim. Que interessante. Essas discussões a gente levaria, assim, horas aqui, porque são muito boas, né? São coisas que agregam muito à vida de cada um, né? E aí eu vou lhe contar por que eu achava que eu deveria repetir esse padrão. E aí eu descobri isso depois de ser advogada no movimento sistêmico. Sim. Estava fazendo, né, uma das formações e estava na época da pandemia e eu fiz uma formação online que tinha um módulo com Ingela, que é uma consteladora do México. Acho que ela já tem 70 e poucos anos, mas ela é fantástica. E ela chamou algumas pessoas para poder fazer alguns movimentos e um dos movimentos que eu fiz, que eu constelei com ela, foi sobre, em 2018 isso, sobre a questão profissional. E ela disse, quem quer constelar alguma questão profissional, eu já estava decidida que eu queria advogar, que era na área de família e sucessões, mas faltava, alguma coisa estava faltando ali, sabe? E aí ela colocou um campo com bonecos e me disse, se você for vista ou crescer ainda mais na sua área profissional, quem você vai ser desleal? Na minha inconsciência, na minha boa consciência infantil, obviamente, né? Sim. E aí eu comecei a chorar. E veio meu avô. Eu me emociono até hoje, porque meu tataravô, meu trisavô era desembargador, meu bisavô era advogado, meu avô perdeu o pai e a mãe, e a avó, com 11 anos, foi criada pela moça que tomava conta, né, da casa, que era uma pessoa como se fosse da família, e ele foi criado por ela. Os irmãos já estavam mais velhos, já tinham o caminho profissional, o irmão dele já era advogado, a irmã era professora, e ali com 11 anos ele ficou se sentindo só. Ele não pertenceu. E de alguma forma os caminhos naquele momento acabaram fazendo com que ele não seguisse o caminho profissional de direito, mas ele sempre amou toda essa área jurídica e vinha dessa linhagem, né? E minha mãe, recentemente, minha mãe falou que quando antigamente o resultado vestibular saía no rádio, e quando ele estava escutando que ela passou na Federal da Bahia inicialmente, depois pediu transferência aqui para Sergipe para casar com meu pai, e ele escutou o nome dela na lista, ele disse, hoje eu já posso morrer. Forte isso, né? Muito forte. Muito forte. E ali eu entendi que eu tinha que tomar esse lugar. Tinha que tomar esse lugar de força, de que na minha má consciência eu não precisava me boicotar, apesar de estar sempre crescendo profissionalmente. Sim. Tinha alguma coisa que me dava um pouco de medo. Eu não precisava me boicotar por ele que não tinha feito. Pelo contrário. Eu honraria a história dele se eu tomasse o meu lugar e minha força naquele movimento sistêmico que foi feito e na continuidade dele, quanto a estar no lugar de advogada.
você fez por você e por eles, né? Exatamente. Que legal. Esse assunto é bem, né? Mexe com a gente, né? Porque Letícia falando ali e eu sentindo também essa emoção, né? Essa ressonância, sente, né? com dos certeza. campos, né? É interessante isso, que quando a gente está estudando, até nas aulas da pós, nossa, eu chorava muito. Mexe demais com a gente, né? A gente começa a identificar coisas em nossas vidas, né? Começa a entender os nossos pais, os avós e por que aquilo, né? E começa a honrar, e a partir desse momento que a gente começa a honrar, a vida começa a fluir, né? Você começa a entender eu acho que a gente consegue aceitar as coisas com mais tranquilidade. Sim. Né? Porque a gente sabe que às vezes o que nos acontece é por uma questão que precisa de equilíbrio, né? E a gente começa a observar, é como se fosse um observador no camarote. Você vê o problema, você consegue ir para o camarote e perceber os movimentos sistêmicos, né? E isso dá, de uma certa forma, uma tranquilidade maior. Para você ou tocar a sua vida, ou até numa mesa de audiência, às vezes o negócio está... Saber conduzir aquela melhor. confusão, né? E você consegue se manter ali bem, se manter firme, calmo. Você está ali um espectador, né? E saber que existem essas leis e que você pode contribuir, às vezes, até com o seu olhar, né? Mudando o seu olhar para aquilo. Até no seu olhar enquanto profissional. E a gente fez até um movimento sistêmico lá na palestra lá que eu dei na OAB, né? Que o meu primeiro insight na questão do atuar um pouco com os princípios, né, e com o direito sistêmico foi o meu olhar. O meu olhar de que eu sou igual a todo mundo que está ali sentado na mesa de audiência. Embora na configuração você vê que o magistrado ele está mais em destaque, mas a partir do momento que eu comecei a perceber que eu preciso estar na mesma, né, na mesma igualdade, isso muda até a questão da audiência. Você se coloca como um instrumento. Exatamente, né? E a serviço, e isso as pessoas notam, né? Sim. Inclusive, algumas partes, eles comentam. Às vezes eu saio do meu lugar, né? E sento do lado para fazer as audiências, assim. Aí ele disse, a juíza sentou do meu lado. Né? Então, e ali facilita o acordo. Né? Você faz um movimento, um simples movimento. Quer dizer, olha, eu sou igual a você, eu também tenho problemas. Um simples e forte movimento. Não, sem viu? dúvida. Você sai do seu lugar do ego, né? Nem que seja simbólico, mesmo que não esteja dentro de você, mas para a visão do outro, você está no lugar de poder. Aquela pessoa vai me julgar, vai julgar aquela situação que vai mudar a minha vida. Então, para o ser humano que está do outro lado, é difícil. Então, quando você encontra uma prática humanizada dessa, por isso que eu sou fã dela. Eu também sou sua fã. Você desarma todo mundo ali, né? Que muitas vezes está ali inconscientemente buscando até reparar uma injustiça que foi feita lá atrás. E que está dentro da gente, mesmo que a gente não saiba, né? Assim como no DNA a gente transmite as características físicas, cada vez mais cientificamente está se buscando o estudo no campo científico, não só no campo científico na física quântica, mas de analisar a transmissão dos comportamentos através, né, do inconsciente e desse campo sistêmico que está também no nosso DNA, né? Os traumas, as dores. Em cima disso aí que vocês estão falando, né, dessa atuação de cada um aí na sua posição, né? Quais são as maiores dificuldades que se encontram, por exemplo, a Camila, que é juíza, quando você vê advogados, muitas vezes, querendo briga mesmo, querendo litígio, né? E a Letícia, quando você pega também um advogado do outro lado, que quer muito litígio, ou às vezes um magistrado que não compreende nada disso e não quer nem saber, assim, em relação ao direito sistêmico, a essas relações, né, sistêmicas. Como é para vocês aí? Na mentalidade da maioria dos advogados, eles ainda entram na audiência, ainda tem essa coisinha, né, da briga. Do advogado bom é o que vai para brigar. Eu que também trabalho fazendo audiência, que é o eu vejo muito algoz isso. Naquela situação da tríade, né? Sim. Vítima, salvador, algoz. Então, se o advogado está sendo algoz a serviço do seu cliente naquele momento, porque o cliente muitas vezes quer que o advogado diga aquilo que ele não consegue dizer. E é uma ressonância entre eles, né? Também. Uma hora o cliente vai ser o algoz e o advogado vai ser a vítima. Sim. Então, o profissional tem que ter cuidado desse lugar.
se ele está no Salvador, na vítima no algoz, ele está em uma consciência infantil, mesmo que de forma inconsciente, para tentar salvar uma situação que ele não é capaz. Então, acho que o grande passo aí, né, Camila, em relação a esse contexto é entender que nem todo mundo vai estar aberto para esse olhar, para essa visão. E eu passei muito tempo querendo ser a salvadora. Ser a salvadora. Até na minha própria casa. Minha irmã disse recentemente, ela entrou no movimento sistêmico espontaneamente e dizia, agora eu entendo o que você está dizendo. Porque às vezes que você via fala, dizer, meu Deus, lá vem Letícia com esse... com esse sistêmico, agora eu entendo a profundidade do que você está dizendo, o quanto isso tem transformado minha vida. E, de alguma forma, eu estava ali no lugar de Salvador. Sim. De salvadora. E às vezes me coloco também. E aí essa é a principal dificuldade. É você entender que muitas vezes é o que é e foi o que foi. E que nada pode ser feito. Muitas vezes Bert fala, e tem na bibliografia dele, os livros de Bert têm uma complexidade, né? Em relação a diversas formas de abordar que muitas vezes a pessoa não vai entender se não souber o que é a base. Mas a bibliografia dele, né? Minha História, Minha Vida, História, né, Minha Vida, qualquer um pode ler. E traz muito, né, disso. É de entender que, às vezes, não se tem solução. Recentemente eu fiz um curso com Juan Garriga, que é um constelador espanhol, para relações de casais, né? Então, fiz uma formação. Hoje eu sou terapeuta de casal, né? E nessa formação, ele brincou até com uma situação que estava sendo ali posta e disse, nesse caso de você, só a extrema unção. Depois eu vou contar uma história engraçada dessa situação. Mas é isso, né, Camila? Garriga tem um livro muito bom que é O Amor que nos faz Bem. Não sei se vocês conhecem, recomendo a leitura. Esse não. Ele é muito bom. Ele diz assim, quando 1 mais 1 é maior que 2. Né? Isso me marcou muito, porque eu ficava, quando é que 1 mais 1 é maior que 2? Né? E a gente fica, meu Deus, 1 mais 1, como 1 mais 1 pode ser maior que 2? Né? E esse maior que 2 é justamente a relação. Né? Porque nós somos as nossas relações. Não adianta somar 1 mais 1, e tem relações que dá 1 mais 1 e maior que 2, e tem relações que dá 1 mais 1 menor que 2. Exatamente. Né? Então, nós somos... a riqueza do número está no tipo de relação que você constrói. Né? Então, e ele faz essa abordagem mais com relação a casais mesmo. Então, é muito interessante, eu recomendo. Sim. O amor. O amor que nos faz bem. Quando 1 mais 1 é maior que 2. Não, perfeito. Né? Camila fala. E tem um outro livro dele que chama A Chave para uma Boa Vida e a Dança de Las Paredes. Esse eu não li ainda. Tá na minha lista, inclusive, já pedi, mas não chegou. Mas Uma Chave para uma Boa Vida, ele é muito interessante. Apesar dele ter trabalho mais com casais, como a Camila falou, esse livro, Uma Chave para uma Boa Vida, ele fala do seu auto-olhar. O que é que você precisa de chaves para abrir portas e quais são as portas que você precisa abrir para estar nessa boa vida. Também aceitar que muitas vezes a gente não tem como controlar as coisas. É o sim, né? Eu digo sim a tudo que foi como foi. O importante não é o que passou, mas o que você vai fazer também daqui para frente. Porque tem coisas que realmente a gente só nos cabe aceitar, né? Sim. E fazer aquilo, contribuir de alguma forma para aquilo que nos aconteceu. Que às vezes na nossa experiência não foi tão boa, mas eu só sou o que sou por essas experiências, né? E a busca pelo autoconhecimento e pelas constelações familiares vem de uma grande dor. No meu caso, veio de uma grande dor. Então, eu tive que buscar algo para que essa ferida, né? Não é curar, né? Mas pelo menos que eu pudesse olhar para ela e ter algum... Poxa, eu sei que tem a cicatriz, mas ela está controlada. Sim. Né? E tirar o aprendizado, né? Sempre, né? Luciana. E quando você consegue ajudar um pouquinho as pessoas, até com uma fala ou até uma simples pergunta, Sim. Né? E que você vai basear aquela pergunta em princípios sistêmicos, não precisa você estar fazendo constelação em mesa de audiência, não existe, eu não faço constelação. Sim. Às vezes é o próprio posicionamento, às vezes é uma pergunta que você faz que leva a uma... Se você identifica onde que a ordem do amor ali não está sendo observada, basta você fazer uma pergunta. E aí, você vai falar? Fale. Pode falar. Não, eu ia dizer exatamente para essa questão assim, de como aplicar
ali, né? Porque nem sempre as pessoas estão abertas a isso, né? E quando se fala em constelação, ainda tem aquela coisa assim, né? Às vezes a pessoa faz, eu não quero fazer isso. Mas quando a gente compreende, quando tem esse olhar que você tem, com frases simples, com essa movimentação numa sala de audiência, de você sair de onde está e sentado lá da parte, tudo isso já são movimentos de constelação que já vai abrir ali, até abrir um campo, como a gente diria, né? E a coisa acontece. Cris, na realidade, cada processo é um sistema. Ali tem um sistema familiar, sistema de pessoas que estão atuando. Então, para mim, cada processo que eu abro a audiência, você abre um campo ali. Sim. E aí você sente. Às vezes aquele campo ele quer o direito tradicional simples e puro. E aí você sente que as pessoas não estão abertas para isso. Mas eu não preciso falar que eu estou aplicando um princípio da constelação familiar. Né? São as perguntas que você vai fazendo. Às vezes eu sinto que eu preciso sair daquele lugar e sentar. Às vezes eu pergunto quem faltou, tem alguém que morreu. Às vezes eu deixo apenas uma cadeira vazia. Sim. Sem necessariamente falar o que eu estou fazendo. Né? Eu apenas estou dando um lugar a uma pessoa que não está ali e que às vezes as partes esqueceram. O excluído, né? O excluído, né? Às vezes o promotor está online, eu deixo a cadeira do promotor vazia. Ele está online, eu estou presencial. Então, assim, são movimentos simples, não precisa de grandes coisas, entendeu? Precisa do olhar, né? Do profissional. Precisa do olhar. Saber. E assim, eu não faço constelação familiar, nunca fiz constelação familiar, né? E a única coisa mais próxima que eu fiz foi uma sentença sistêmica. Sentença sistêmica não é julgar de acordo com constelação familiar, julga de acordo com a lei. Tudo o que eu faço é separar. Eu boto visão sistêmica da lide. Então, eu abro sempre um parágrafo, um texto, para falar sobre minha visão sistêmica. Como uma reflexão, né? Exatamente, como um momento de reflexão. E a partir daí, a parte, às vezes lê, às vezes de doutor, achei interessante aquela... Às vezes toca, né? Aquela reflexão. E pronto, só isso. É você servir sem saber quem você está servindo, na realidade. Eu li essa sentença de Camila e ela é bem interessante. Você vê que ela julgou tudo ali com base no direito tradicional e não na parte sistêmica. Mas óbvio que ela trouxe um quê a mais para aqueles que tivessem dispostos a ver. Sim. Então, isso é algo que é um servir a mais, né? Sim. E às vezes exige da gente que a profissão do advogado, do magistrado, de um promotor ou qualquer pessoa que está ali no servir, pelo contrário, outras pessoas ali às vezes estão até mais, né, em alguns movimentos de estar à frente com o público e como os servidores em geral, que acaba às vezes sobrecarregados em relação a essa situação. E quando você entende que muito daquilo ali você não pode absorver, e se bateu, doeu, leva que é teu, que é justamente isso que traz o olhar das constelações familiares, né? Essa nova abordagem, porque é muito criticada, porque as críticas não são constelação, são práticas desvirtuadas. Porque, como Camila falou, os movimentos da constelação são sutis, são simples. O que é muito drástico ou algo que as pessoas caem, as situações, ali já é algo a mais que não é só constelação. Sim. Bert é objetivo, pontual e simples em todas as práticas dele em relação aos movimentos. E é isso. É a gente se colocar nesse lugar também, né? De estar a serviço, sabendo até onde podemos ir. E sentir o campo, né? Às vezes até vem uma pergunta que você pensa que nunca faria, mas tudo é relacionado ao processo. Né? Então, é muito de percepção mesmo do campo ali. Sim. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, viu, Camila? Quando você fala assim, é só um olhar, tira esse só. Porque, assim, é o que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Na vida daquelas pessoas, inclusive. É um olhar sistêmico. É um olhar. Faz toda a diferença, de verdade. É um olhar do eu vejo você, né? Isso. E quando eu vejo você, esse olhar do eu vejo você, é você separar a pessoa do ato. Isso. Porque geralmente a gente confunde o ato que a pessoa praticou com a pessoa. Então, quando eu digo eu vejo você como ser humano integral, né? Que tem defeitos, que tem qualidades e que talvez não tenha praticado um ato que não foi tão bom,
mas que não é isso que vai definir a sua vida. Então, quando você olha, a própria pessoa sente na alma dela que, poxa, eu não estou sendo julgado naquela questão do você vai ser o carrasco ali naquele momento, né? Você vê uma água aqui, acho que Letícia quer uma água, Cris também quer? Não, mas eu ainda tenho. É isso, e assim, tem um ponto que eu tenho ressignificado, senti aqui de trazer aqui para vocês em relação a isso, porque por mais que a gente saiba, às vezes a gente sabe, mas quando alguém diz algo mais objetivo, você... Eita, é verdade, eu estava olhando para aquilo, mas é mais simples do que eu imaginei. Sobre o tomar pai e mãe, quem me disse foi Marinúzia Rodrigues. Óbvio que a gente já ouviu falar muito desse tomar pai e mãe, de tomar o seu lugar. Muitas vezes esse tomar pai e mãe, eu estava questionando para ela da forma simples e profunda de ensinar dela. Ela disse, Letícia, muitas vezes nesses movimentos, porque como é que você vai tomar pai e mãe algo que foi um abuso, algo tão forte, né, que as pessoas não vão conseguir entender como é que toma um pai que fez uma violência tão grande contra um filho. Além de separar o ato da pessoa, que é muito difícil nesses casos, mas é preciso, entender, né, que alguém que comete uma violência certamente foi uma criança que sofreu uma violência, apesar de isso não justificar, enquanto adulto ele tem que ser responsabilizado. Sim. E a constelação não fala em nenhum momento em não responsabilização. E voltando para o ponto de tomar pai e mãe, é simplesmente que no ato de dar a vida, aqueles pais foram perfeitos. Sim. No ato de dar a vida, eles são perfeitos para aquela criança porque cumpriram o papel de conseguir trazer esse filho para a vida. O resto que aconteceu são responsabilidades que vão além e que as pessoas precisam ser responsabilizadas em determinadas situações. A constelação não fala em nenhum momento de não responsabilização, pelo contrário. São as é um dos equilíbrios que trazem, né, da constelação. Uma delas é essa, né, que fala que, enfim, a constelação ela traz a responsabilidade de cada um, né, da forma que é. E a gente, enquanto adulto, de olhar para trás e dizer, pai, muito obrigado pela vida, mãe, muito obrigado pela vida mesmo, né? E muitas vezes dizer, vocês não atenderam as minhas expectativas. Sim. Eu, enquanto criança, esperava mais. Isso é uma verdade que precisa ser dita. Berti, muitas vezes, dizia frases verdadeiras que as pessoas não entendiam por quê. Mas é justamente isso que liberta. Porque você ficar preso em algo que está escondido faz com que isso cresça. E aí você diz, ok, eu não recebi aquilo que eu esperava enquanto filho. Mas vocês me deram tudo o que podiam e me deram algo maior, a vida eu honro vocês. É assumir o que é, como é, e o que foi, como foi. E sempre os segredos, eles ganham muita força dentro do sistema, né? Então, quando você revela a verdade, querendo ou não, aquele sistema, ele fica mais... É como se fosse a panela de pressão, a gente tirando a pressão do sistema. Sim. Todos os segredos, eles têm grande força, né? Então, você tira ali aquela... Chega o sistema, faz... E a gente consegue, às vezes, até um grande erro, né? A gente precisa assumir aquela verdade para poder seguir em frente e ressignificar. É fantástico. E enquanto adultos, rasgar, que nem Marinúzia falou, né? A gente foi no workshop agora. Rasgar os boletos que a gente tem com nossos pais, nessa cobrança infinita com os nossos pais, né? E aí rasgar esses boletos que a gente tem com eles para poder seguir o fluxo da vida para frente, né? Eu ia dizer, desculpa, eu ia te interromper. Aproveitando aqui, queria honrar a Marinúzia e a Ana Virgínia, que foram grandes prepulsoras, e a Nancy também, das constelações aqui no estado de Sergipe. Então, queria trazer essa honra aberta a elas. A gente vai trazer Marinúzia aqui. Já está foi convidada, já aceitou. E a gente vai bater um papo com ela aqui, né? Que vai ser bem legal também. Massa. Não, ela é minha terapeuta, né? Então, toda vez que eu vou lá, eu disse, meu Deus, é uma aula. É minha assim, também. E a formação, né? E a formação e eu vou dizer que a minha é a Nancy, né? Porque também a Nancy não pode ser esquecida. A Nancy é fantástica também. Mas Letícia falando uma história aí, ela disse, eu quero saber essas histórias interessantes que toda hora vem na mente dela, ela depois eu falo. Eu falei alguém, mas eu tava querendo me referir também a Nancy, não sei quem foi que eu falei. Você falou, Nancy. Você falou na Virgínia. É só pra eu dizer que a Nancy era minha terapeuta. Todos terapeutizados. E minha irmã está no grupo de Nancy, então todas aqui fazem parte e pertencem, são pessoas do meu coração, assim, que tiveram grande representatividade na minha vida.
Agora, qual era a história que eu ia Não falar? vai. Ah, sim, era do curso de Garriga. Sim. Então, estava lá no curso de Garriga, né? Foi 3 dias bem intensos, de manhã até de noite. Uma formação, assim, com um grupo fechado, mais próximo. E aí, os movimentos fortíssimos. Cada história, assim, eu disse, meu Deus, que histórias. E eu lá, todo mundo chorando, muita gente chorando, lenços sendo espalhados por tudo. E eu aqui, assim... E realmente estava dando conta daquelas histórias que tinha. Aí veio uma... Ele disse, agora eu quero um tema fácil. Vocês só estão trazendo coisas assim, pesadas. Eu quero algo fácil. Aí, quem aqui pode falar algo fácil? Aí levantou a mão uma moça, aí ele... Venha você. Aí, o que você quer? Aí ela disse assim... Não, eu ganho bem, eu tô tranquila com o que eu ganho, mas eu queria ganhar milhões. Aí ele... Quanto? Aí ela, milhões. Ele, quanto? Ela, 4 milhões. Aí ele começou a fazer um movimento lá, que aparentemente era simples, e eu comecei a chorar. Aí a menina que tava do meu lado disse assim, o que que... Ela olhava assim pra mim e dizia, essa menina não chorava com nada, agora tá se Chorando pelos milhões. Não foi pelos milhões, né? Foi pelo movimento dela que apareceu, né? Eu tenho uma questão aí com crianças que não puderam nascer, com crianças excluídas, que faz parte do meu sistema familiar, que é muito maior do que o que eu sentia, porque, obviamente, as pessoas... Minha mãe trabalha com a questão de proteção de crianças e, às vezes, as pessoas achavam que eu tinha entrado nesse viés também por conta dela. Sim. E eu nunca tinha me tocado dessa associação, apesar de ser tão óbvia. E, na verdade... Óbvio, tem uma honra tudo que ela fez em relação a isso, as histórias dela, as conquistas, mas isso também é algo muito da minha alma. E às vezes a gente não sabe o que é que o movimento vai tocar a gente, entende? Então, são movimentos ali que estão dentro da sintonia. Muitas vezes a coisa que parece muito grande pra gente é algo que não tocou a nossa alma, e uma coisa que aparentemente seria uma coisa simples, nos tocou tanto, né? Cada sistema tem sua ferida, né? E aí... Às vezes o que toca um não toca o outro. Sim. Muito, isso tem muito. E por isso é que é desafiador, né? Sim. Você olhar para o outro dessa forma, né? Saber que às vezes aquilo que não te toca tanto pode ser uma dor profunda no outro, né? E deve ter sido isso que aconteceu. Exato. Em relação a isso, né? Tem muitas coisas assim que às vezes a gente sempre quer colocar no outro. A constelação traz esse olhar de autorresponsabilidade em relação a esses movimentos. Por mais que traga, às vezes a gente reluta. Sim. Às vezes a gente reluta. E botar a responsabilidade por outro é algo muito natural. Eu era mestre nisso aí, assim, né? Ainda sou, muitas vezes, e aí a gente respira e qual é a minha autorresponsabilidade nisso. Reconhece primeiro, né, que ainda tem, né? E exato, aí E hoje eu digo traz o olhar, né? Que estou muito autorresponsável. E eu me pergunto também nesse da alta, o que eu preciso ver que eu ainda não vi? Sim. O que é que eu preciso aprender que eu ainda não aprendi? Me mostre, porque às vezes você não consegue ver, né? Então eu peço, me mostre. Vem às vezes através de um sonho, vem às vezes através de uma fala de alguém, às vezes você lendo, você diz, poxa, é isso. Né? Então aquilo lhe é revelado. Agora você precisa estar disposto, atento e disposto. Porque às vezes a gente quer, mas não quer. Né? A gente quer saber, quer que seja revelada, que certas coisas sejam reveladas, mas talvez a nossa alma não esteja pronta ainda para aquela verdade, né? Para que aquilo que está ali para ver, como sempre eu digo, né? É uma foto que ela está embaçada. E essa foto começa a ficar nítida à medida que você vai caminhando, vai conhecendo, vai, né? Se preparando também. Se preparando. Né? E vai chegar uma hora que você vai estar pronto para enxergar a foto. Né? Em todos os seus detalhes. Foto de família, né? Que a gente trabalha muito na questão, né? Pelo posicionamento da foto de casamento é fantástico para você ver a questão. Desse posicionamento. Uma foto famosa que o homem sai da igreja segurando a mão da mãe ali. Então, uma foto antiga, né? É uma foto bem antiga. A moça, a noiva, do lado, ele nem segurando a mão dela, né? Ele tá segurando a mão da mãe, assim. Exatamente. E a gente percebe isso muito. Como advogada de família,
A visão sistêmica me traz muito isso. E óbvio que eu não posso empurrar a goela abaixo, mas sutilmente com alguns movimentos, com algumas frases, com algumas posições, porque eu não constelo também. Mas uso os princípios, assim como Camila, e a minha postura para desenvolver o meu trabalho. E para mim faz muito sentido e tem sido muito bom, né? E às vezes a gente percebe que casamentos vão caminhando para um fim, né? Um lugar ruim, porque o marido está de mão dada com a mãe, né? A mulher está de mão dada com o pai dela, né? Essas dinâmicas, né? E aí, sutilmente, como Letícia colocou e Camila também, vocês vão buscando mudar essa visão, né? E trazer uma nova roupagem para a coisa, né? Eu sei, meu marido sofre, não é fácil ser casada comigo não, porque eu vou lá e vou o tempo todo. O dia desse ele disse, não tô entendendo nada do que você tá falando, não tô entendendo nada. Eu disse, amor, eu estou falando das conjecturas subjetivas da existência do ser. Aí ele, agora que eu não entendi nada mesmo do que você tava falando. Mas ele entende de constelação, ele não... Não, eu vou fazer até um convite, amor. Vamos entrar no movimento. Ele respeita muito, inclusive, esse curso, né? Que eu fui com Camila. E foi na época, eu disse, não, eu não vou fazer, eu queria muito, mas não estou com condições de fazer. E ele foi lá e ele que pagou esse curso para mim na época. É um grande gesto de companheirismo, mas não é fácil, porque eu às vezes fico querendo que ele entre no movimento, mas é o tempo dele. É isso que eu tô buscando respeitar, sabe? Porque quando a gente vê que algo faz muito bem pra gente, você quer... Só que aí são os excessos, né? Porque é que nem remédio, você também tem que ter um pouco de cuidado e voltar para o sutil e também... Opa, até que ponto eu também não estou querendo influenciar o espaço do outro, né? Quando a gente começa a entender de constelação, aí a gente se coloca muito nesse papel do salvador, né? Eu lembro que os professores falavam muito na nossa base. Todo mundo quando ia contar um caso, porque minha irmã, porque meu marido, porque a minha mãe. As professores diziam, saiam desse lugar de salvador. Ninguém aqui é salvador de ninguém. Exatamente. Ninguém salva ninguém, você só pode se salvar. Você compreendendo, entendendo e aplicando aquilo na sua vida, você está se salvando. O resto, cada um vai ter o seu despertar no seu momento. Tudo é muito fluido, né, Cris? Né? As coisas vão fluindo. E a partir de você faz a transformação no outro. Sim. Né? Se você começa a obedecer os princípios sistêmicos na sua vida, nos seus atos, nos seus pensamentos, por ressonância, você vai reverberar também. Né? E realmente tem pessoas que a gente não consegue conversar, tipo eu e Letícia, ela é minha parceira de conversas, porque só a gente se entende dentro das conjecturas humanas. Não, às vezes eu disse, Camila, é isso aí, como é que eu não tinha pensado nisso? Quem vê nossa conversa? Não entende nada. Falam a mesma língua. Exatamente. Então, às vezes, se tiver uma terceira pessoa na mesa, pode ser que a pessoa não entenda nada ali. Deve estar pensando em duas loucas. Que sério, o que elas estão falando? E daí a gente precisa trazer um pouco isso, né? Então, de também equilibrar. E quando a pessoa é muito expansiva e tem esse quê de filosofia humana e um olhar ampliado, às vezes a gente também sai um pouco da racionalidade, né? E esse equilíbrio é muito importante. Sorte que, por exemplo, na minha profissão eu tenho uma sócia que ela é a racional e que ela é a administrativa e financeira e eu sou a criativa, expansiva, mas ela também tem um quê disso, eu também tenho um quê também na necessidade da organização e a gente vai se equilibrando. Todos temos todas as funções, vamos dizer assim, né? Mas uns desenvolvem mais umas do que outras e aí as alianças elas são muito necessárias. E por conta desse complemento, né? E por isso o enxame de projetos, entendeu, Sim, Luciano? imagino, é como se você estivesse canalizando vários projetos e ele vem do nada, assim, e a gente bota no papel e vai fazendo. Letícia às vezes estava numa massagem, não foi, Letícia? Foi. Aí e eu no cinema e ela mandou mensagem pra mim, Camila, oi, tá vindo tudo agora, e ele escrevendo, eu só vi eu digitando, e surge um projeto, né? Assim, quem sabe, né? Já esse projeto não se concretiza. E aí, fale um pouco aí dos desses projetos, algo que possa colocar que já possa ser compartilhado que possa ser compartilhado. Eu acho que o maior projeto é a gente falar sobre esse movimento, né? E além do papel na justiça, é o olhar em desenvolver pessoas. Para que cure-se a si mesmo e
esteja melhor nas suas relações pessoais. Esse movimento, ele não é da noite pro dia, que nem você emagrecer. Se você emagrece e perde muito rapidamente, a coisa não se sustenta. E é por isso que nosso mundo imediatista, muitas vezes as pessoas elas não querem ver, é difícil ver. Às vezes a gente está enxergando e a gente corre, né? Aí a gente tem que voltar de novo. Então, acho que a grande missão que conecta as nossas almas hoje, Camila, é o desenvolvimento pessoal. Sim. Isso é o que move, né? Assim, hoje é o que tem me movido também, é esse olhar para dentro, né? O olhar para dentro de cada um, assim. Acho que se todos olhássemos para dentro, a coisa funcionaria melhor. E o serviço, sabe, Luciano, me veio muito forte. Ano passado foi um ano de muitos desafios, né? E o que eu percebi durante esse mergulho, né, que eu fiz ano passado, né, de introspecção mesmo, foi no sentido que me vinha muito assim, você precisa falar, você precisa falar. Né, vinha muito isso, porque eu sempre tinha esse conhecimento, conversava, estudava, aplicava muito na minha vida, mas era uma pessoa mais reservada, mais restrita. Né? Tinha aqueles meus amigos mais próximos que sabiam dos movimentos que eu fazia no trabalho pessoal, mas eu não levava isso para o grande público. Então, o grande desafio hoje de Camila é justamente levar essa palavra, levar essa forma de trabalhar, de ver o mundo. E aí surgiu um projeto dentro do Tribunal de Justiça que chama Humanizar a Justiça a Serviço das Relações. E esse projeto ele é um tronco, né, uma árvore, né, e ele tem vários galhos. Foi você que esse projeto chegou e já foi aplicado e já está rodando. A gente está inscrevendo agora no tribunal, né, está fazendo o projeto para que ele seja um projeto adotado pelo Tribunal de Justiça, que tenha recurso para que a gente possa multiplicar. E ele é mais ou menos assim, ele tem um grande tronco, né, que é o projeto Humanizar a Justiça a Serviço das Relações, e ele vai tendo uns galhos. Aí tem o galho 1, espaços humanizar. E o que seria o espaço humanizar? A criação de espaços humanizados dentro dos tribunais. Uma biblioteca, uma brinquedoteca, digo, né, que às vezes é tão simples. A mãe chega ali, ou a cuidadora chega com o filho, e não porque não tem com quem deixar. Então ali vai ter aquele espaço para acolher aquela criança. Mãe chegar com um bebezinho e não tem com quem segurar. Aconteceu no interior, acontece muito isso, né? Muito. É um espaço também de conexão. Às vezes eles nunca sentaram para brincar com o filho. Às vezes eu vejo lá na brinquedoteca de Lagarto o pai sentado com o filho. É uma forma de você conectar com a humanidade do outro. Outro espaço humanizado que foi criado dentro do Fórum de Lagarto foi uma sala, que ele serve para a sala de conciliação e mediação, sendo que ela não é padronizada, ela não é a mesa redonda. A gente criou uma salinha de casa. Quando você entra na sala, é como se você estivesse na salinha da casa da vovó. Um sofá, um centro. Tudo isso você que criou lá, né? Com recursos próprios, inclusive. Né? Algumas coisas com recursos próprios. E a ajuda dos amigos. Eu peço, vou pedindo. Então, esse é um braço do Humanizar. O outro é Humanizar e Conectar. Humanizar e Conectar é um projeto que acabou de ser rodado agora. Ele começou em março e terminou agora em abril. Foram 5 aulas, eu formei uma turma com os servidores, quem quisesse, teve policial, teve advogado, teve o pessoal da limpeza, falando um pouco sobre a questão do conflito, o que é o conflito, o que são as crenças. É como se fosse um treinamento em educação emocional, né? Que essa educação, esse treinamento fosse levado para todos os funcionários do fórum e quem quisesse participar. Então, foi um projeto que para mim foi maravilhoso, porque cada encontro eu preparava a aula antes, né? E o feedback foi maravilhoso. Vai ter que fazer de novo, porque eu quero participar. Exatamente. Eu acompanhei pelo Insta. Então a gente... Do Sejusc de Lagarto, não foi? Eles foram postando, eu vi. Você falou, foi mesmo. Você falou. Esse foi lá em Lagarto. Foi em Lagarto. É humanizar e conectar, porque é justamente o quê? O que é que a gente percebe no ambiente de trabalho? Né? Às vezes a gente percebe pessoas desmotivadas, o atendimento não é tão bom, às vezes a gente percebe conflitos no trabalho. Então a gente conseguiu trabalhar isso com os funcionários, a ambiência é melhor, né? É outro tipo de relação,
né, a consciência, né, levar a consciência às pessoas. Às vezes até o problema é que estava em casa, que termina Exatamente. refletindo no trabalho, e aí quando eles entendem, quando tem essa compreensão, conseguem resolver o do trabalho, eu fiz um questionário, eu perguntei o que foi que você aprendeu com o curso, né? Eu aprendi a abraçar. Oh, que fantástico. Que massa. Quer dizer, as pessoas não se tocavam, né? Que a gente faz lá a terapia do abraço, a gente faz várias coisas, né? A gente vai... Sim. E é um mix. Ele tem um pouco de princípios sistêmicos, ele tem um pouco de justiça restaurativa, ele tem um pouco de comunicação não violenta. Na realidade, tudo aquilo que eu estudei, sim, eu coloquei no papel, de alguma forma que fosse mais acessível para eles, né? Então esse passar adiante, que é da alma aí, esse pulsar da alma, ele já está acontecendo. Tá, e né? está materializado. Que o projeto bom, existe, o projeto está rodando, esse dentro, né, do Tribunal de Justiça. Eu Sim. espero que renda frutos, e está Sim. tudo certo também se não render. Certo. Porque a gente faz e deixa, né? Não, eu já estava aqui. Quando ela falou, já achei que ela já estava dando aula. Já imaginei lá no prédio do tribunal um monte de gente, Camila dando aula. Aí eu, gente, que eu não fiquei sabendo. Aí lembrei que ela falou de lagarto. Então, foi assim, na sala do júri lá, não foi? No salão do júri, no salão exatamente. Do júri, eu vi. Eu já trabalhei lá em Lagarta, aí eu vi visionei. os coleguinhas com quem eu já trabalhei lá. Exatamente. E assim, é muito bom poder ler o que eles acharam do curso, né? E eu trouxe também, a gente trabalhou um pouco sobre ecossistema, né, que seria, eu disse, olha, vocês são a soma das 7 pessoas que vocês mais convivem. E Vixe, que já aumentou, foi? 5 ou 7. Eu tava em 5, já botou 7, vou ter que pensar em mais 2 agora. Aí eu dizendo, se você quer mudar de vida, você tem que ter cuidado com suas relações, né? E tem aquelas justificativas, mas eu não tive oportunidade, mas porque eu ganho pouca, porque minha família é pobre, porque várias coisas. E aí eu levei um convidado especial para falar da história, que é uma história de vida muito bonita, né? Que foi uma pessoa que veio da favela e que hoje passou por todas aquelas dificuldades de uma pessoa que mora em favela, né? Inclusive teve sua casa invadida, com arma na cabeça, com tudo, né? E era uma criança na época. Sim. E a pessoa falou da sua história e hoje tem uma trajetória totalmente diferente. Ou seja, o ecossistema dele não conseguiu pegar, né? Corromper ele de alguma forma. E hoje ele está contando a história dele para justamente transformar vidas. E justamente dizer, se eu conseguir, você também consegue. Exemplo, né? Então, assim, para mim... Às vezes a gente não sabe como as pequenas coisas mudam a vida das pessoas. Lá, pegando o gancho de Camila, eu tinha o escritório em um prédio comercial e a gente sentiu a necessidade de ir para algo maior. A gente estava apertado ali. E aí quando veio a ideia de ir para uma casa. Meu pai tem uma casa que foi a primeira casa que ele construiu, estava alugada. Eu disse, meu pai, eu vou alugar essa casa de você. Você me dá esse espaço, foi até meu esposo que deu essa ideia. E aí eu construí aquilo com Laís, minha sócia, a gente passou um ano bem intenso nesse processo de construção. Foi um ano bem puxado. E a gente pensava que um dos aspectos 3 pontos principais, em resumo, é que quando uma pessoa está falando de família, nada como ela está no ambiente de casa. A gente está tratando de família, sucessões de famílias. Então, uma casa fazia mais sentido. O nosso escritório ter uma cara de casa, não só de escritório, óbvio, tem algumas coisas formais, nós temos uma sala de reunião, mas a nossa sala de atendimento, que a gente chama de sala de acolhimento, são poltronas xadrez, da casa da vovó, tem uma biblioteca atrás, tem uma brinquedoteca anexa, a gente quis deixar a copa também bem... de casa. Bem com cara de casa, também tem um padrão, não só com cara de casa, mas que com cara de que ali as pessoas elas podiam também, né, óbvio, seguindo uma hierarquia, se sentir bem no ambiente. Isso tudo faz uma diferença muito grande. Né? E é algo que a gente vai construindo essa acolhedor, ideia. Né? É acolhedor, né? A pessoa se sente ali à vontade, né? E aí desarma. Desarma. Né? É muito difícil. Enquanto advogado de família, várias pessoas, elas chegam lá, marcam e desmarcam. Marcam e vão e voltam depois. Porque é difícil encarar as nossas dores, é difícil ver. E é um processo natural, cada um também tem seu tempo, né? E é preciso, porque quando a gente está nesse movimento, requer que a gente... São muitos desafios, né? Entre com desafio, não é só flores, não. Não.
É desafio por cima de desafio. Parece que você é testado o tempo todo, sabe? Vocês têm aí para falar pra gente, aí foi uma coisa que me veio agora aqui. Algum caso emblemático, assim, claro que a gente não vai falar nome de ninguém, nem vai, né? Até pelo sigilo das informações. Mas tem alguma história legal, assim, algum caso emblemático que a gente pudesse trazer aqui? Que se Vocês resolveu lembram aí? com isso, Que houve alguma aplicação. Vários, constelação. né? Vários. Conte, Assim. né? Mas como você me falou, me veio um bem interessante de uma briga de pais. Eles estavam brigando muito e, assim, um processo de eu odeio você, eu odeio... E aí a gente, como eu já passei por isso, né? A gente atrai aquilo que a gente já vivenciou. E a gente só também leva o cliente até onde a gente conseguiu chegar, né, em termos de possibilidade de resolução. Se você não está... Por isso que o advogado de família, ele tem que ter muitos desafios. Letícia, isso aí que você falou agora é muito interessante. Desculpe lhe interromper, é porque me chama muita atenção. Repita aí. A gente só consegue levar... Isso vai dar recorte. Viu? Fala de novo. Vou falar aqui para a câmera. Pega esse gancho aí. Nós só conseguimos levar o outro até o lugar onde a gente conseguiu chegar. Onde a gente já vivenciou aquela experiência ou aquele processo e que internalizou isso dentro da gente, né? Que legal isso aí. Que profundo, assim. Para mim é muito profundo. Me toca muito essa frase. E aí eles estavam brigando. E eu não constelo, e esse caso era bem emblemático porque existia um medo, porque o marido, ele já tinha tido uma filha num casamento anterior, ela era minha cliente, e essa filha tinha uma história de vida muito triste, porque a mãe faleceu em um acidente trágico, e estávamos naquela situação, e aí quando você vai vendo aquela força ali, eles estavam representando, na minha visão, muito mais do que eles. Estavam representando repetições de padrões de histórias da família. Quando você vê alguém muito angustiado com a situação, é porque ali ele não está só no papel dele. É uma dor que já vem, né, ele de outras gerações. Trazendo uma dor de outra pessoa. E aí, eu disse, calma. Ela muito desesperada, né? Ok, vamos lá, respire. Aí coloquei ela assim, sentada... E utilizei lá de Guilhermo a mão captalética e disse, vamos ver. Curso. Aqui é ele. Diga pra ele, eu sou igual a você. E ela, eu sou igual a você. Aí ela... Desabou. Coincidentemente ou não, né? Óbvio, a gente tá no ego, a gente acha que a gente é melhor pai, melhor mãe, que aquilo ali, só a gente consegue fazer o leite do nosso filho daquela forma e não dá espaço pro outro genitor. Se a gente não reconhece que ele vai fazer da forma dele também, sim, e que o que é melhor, né? Óbvio, a gente tá falando de proteção de direitos da criança e tem premissas que são indiscutíveis e que não podem ser colocadas em jogo. Mas quando você reconhece aquela relação parental enquanto iguais, independente de quem executa mais, porque aquele filho é formado 50% do pai e 50% da mãe, as coisas fluem. Depois desse movimento, que foi um movimento que eu optei por simples, coincidentemente ou não, assim, tudo se abriu, sabe? Sim. Mas tudo também acontece no seu tempo. Por isso que a gente precisa se trabalhar constantemente. Muitas vezes eu me pego em uma situação assim e eu digo, calma. No meu tempo, no meu momento, eu vou enxergar aquilo. Porque não adianta a gente falsar em relação às situações. E às vezes a gente está tendo que se retrabalhar sempre, né? É uma busca constante. Só fazendo um adendo aí nesse caso que Letícia comentou. Na realidade, eu estou falando enquanto mãe, a gente tem que estar disposta a entregar os filhos para o pai. Tipo assim, se eu morrer hoje, eu vou tranquila porque eu sei que ele vai cuidar bem. Então, quando você faz essa entrega, e foi mais ou menos isso que foi revelado para a alma dessa cliente, aí só fazendo uma tradução da mão cataléptica, que ela fez, eu sou igual a você, quando diz eu sou igual a você, então ela disse, poxa, ele também pode cuidar. Sim. Ele também pode exercer essa função de pai, eu não sou tão indispensável, se eu morrer, ele vai assumir. E quando isso é revelado para a gente entrega. E quando a gente entrega, tudo flui. Né? Até o acordo sai. Sim. Porque você não está mais, né, agarrado. Você, né? Diz, poxa, eu me rendo, né? Quando a gente se rende, as coisas acontecem. Eu
enquanto homem, né, da relação aqui, a gente sempre teve essa coisa, né, da mãe, a gente falando da nossa situação aqui pessoal mesmo, eu me vi né? muito, enquanto a Letícia estava falando. Da mãe entregar ao pai, né? É difícil. E o quanto é difícil para a mãe, até muito pela difícil. relação que é umbilical mesmo. Eu né, acredito que seja difícil para todas as mães, mas em minha defesa eu tenho que dizer que eu acho que para mim era muito difícil. Eu perdi os meus pais, eu tinha 4 anos de idade. Então, quando eu fui mãe, eu achava que eu não podia faltar um segundo na vida dos meus filhos. Eu não dormia direito, eu ficava, sabe, de ficar acordando a noite toda pra olhar. Então eu achava, e eu tinha pra mim que mãe era mãe. Que nem dizia um afilhado nosso, né? Mãe era mãe, o resto é pai, né? Ele não dizia isso. Então, pra mim, esse exercício foi algo muito difícil. Que eu vinha, assim, me trabalhando muito com terapia, com constelação. A gente começou a trabalhar com constelação em 2017, que a gente começou a frequentar. E aí, eu enquanto... Desculpa interromper. Não, vá, diga, eu já me justifiquei do trabalho que eu tive para entregar, porque natural, foi difícil. Natural. Porque eu imagino que seja difícil para todas as mães, eu acho que é difícil. É sempre essa coisa da mãe no lugar de segurar o filho e o pai, né? O inverso, acho que não acontece. Minha intenção é só trazer um pouco do olhar do homem em relação a isso, né? Porque o homem, ele por ser mais objetivo, né, essa coisa mais racional, não sei, ele tem uma coisa assim, vai me dar, eu cuido. Mas se não me der, eu vou fazer outra coisa, sabe? O homem é mais dinâmico, assim. E tinha outra coisa que você dizia também. Vai me dar, eu cuido, mas do meu jeito. É, não diga como eu tenho que fazer. E eu ficava aquilo porque eu dizia, ele não sabe fazer o leite do jeito que... Mas ele sabe, ele é pai, né? E aí essa é a visão do homem, assim, né? E às vezes a gente vê casos, enfim, de separação dos pais, em que o pai termina se afastando, mas muito por isso também, né? Você vai me dar a criança? Vou. Não. Porque não tem então, espaço, peraí, né? eu vou fazer outra coisa aqui e tal. E aí termina aqui. São as dinâmicas ocultas que acontecem nas relações e que a gente não tem consciência. Isso. E quando você começa a estudar um pouco, né? As constelações, aí você começa a perceber o porquê desse movimento. Então você também tem um olhar mais compreensivo com relação ao outro. Isso. Né? Existe de uma certa forma, uma justificativa. Né? Exato. Porque assim, acho que a grande questão de quem se divorcia, se separa, e do rompimento da relação de casal com os filhos é separar o que é relação conjugal do que é relação parental. Sim. Obviamente tem muitos porquês aí, mas óbvio que se você já tem um ex-marido que era um bom ex-marido, mas acabaram se divorciando por diversas questões aí que podem acontecer, é mais fácil você passar isso adiante. Mas também muitas vezes não é só isso, porque tem outras questões que estão por trás. Sim. Então, o que me levou para as constelações, dentre diversas coisas, foi separar o que era a minha relação conjugal com o meu primeiro marido, né? A gente não chegou a casar na época, porque eu fiquei grávida com 19, tive Gabriel com 20. E minha mãe, né, muito sabiamente naquele momento disse, vocês vão morar juntos, passou por cima de alguns tabus sociais, se der certo vocês casam, se não der certo, vocês conseguem, né, seguir de uma outra forma. Então acho que sabiamente ela já sentia de alguma forma, mas deu certo até onde teve que dar. E aí separar o que era a minha relação com ele, do que é ele como pai do meu filho, e dessas diferenças foi algo que eu tive que rasgar, de fato, a alma. Sim. E só as constelações familiares me fez, de fato, entrar profundamente. E é um movimento constante. Às vezes eu pego o Gabriel fazendo uma atitude, uma brincadeira do pai que eu não gosto. Ou ele também deve sentir em relação ao meu controle, porque eu trabalho o meu controle, eu sou tanto quanto controladora. E aí opa, respira. E quando eu não consigo, eu falo, no meu tempo, no meu momento, eu aceito a parte de seu pai que tem em você. Sim. E aí as coisas vão se transformando, sabe? É um bater de asas, uma ressignificação constante. Porque não é fácil. E esse aceitar o outro no nosso filho é muito importante, né? Letícia falou uma coisa muito importante, porque nossos filhos, eles são metade pai e metade mãe. E quando eu rejeito o pai, eu estou rejeitando a metade do meu filho. E automaticamente esse filho se sente rejeitado.
né? Ele não se sente completo, ele não se sente capaz, ele não se sente amado em sua integralidade. Então, a gente tem que amar o pai dos nossos filhos em nossos filhos, ou a mãe dos nossos filhos em nossos filhos. Né? Eu sempre digo para as minhas filhas, eu amo vocês, da pontinha do cabelo até o dedinho do pé, com tudo que vem no pacote junto. Né? Tanto as qualidades quanto os defeitos. Eu amo você por inteiro. Né? E eu acho que isso traz para os nossos filhos um acalento no coração e de se sentir amado, né? E aceito. E esse é o nosso papel mesmo, né? Enquanto operador do direito, ou seja lá o que for, mas também enquanto pai e mãe, né? Enquanto esposo, pai, mãe, ex-esposo, ex-mulher, né? Enfim. E se não amar, porque muitas vezes o filho faz com que a gente olhe as nossas dores. Exatamente. Então, isso que Camila falou é perfeito. E naquele momento que de alguma forma você não está ali, você diz a verdade que ela liberta sem crescer. Diz pra você mesmo muitas vezes, esse seu comportamento me lembra algo que eu não gosto. Mas no meu tempo, no meu momento, eu vou olhar o que é que tem de meu nisso aí. Porque se algo que o outro falou ou alguma coisa do outro te incomodou, pode ter certeza, vai procurar. Porque tem como é? você. Bateu? Bateu, doeu, leva que ter. ter. Essa frase é de Mari, viu? Ela já lhe disse essa? Já escutei muito essa. E é verdade. E aí a gente... Pô, que papo legal, velho. Tô muito feliz, assim, de vocês estarem aqui e trazendo... Tem mais histórias? Experiências bem legais. Posso contar, Lê? Você vai contar alguma coisa? Não, eu só ia falar, só falando um negócio de Cris, só para poder finalizar, é que muitas vezes o genitor que domina a criança, ele também ganha quando ele tem um pai que acaba respeitando o espaço e se afastando. Porque aquele genitor que sobrecarrega com o filho, ele tem o ganho de ser aquela pessoa que a criança tem mais contato. Então, o genitor sobrecarregado traz também um pai que quer ser o centro das atenções para aquela criança. Por alguma razão. Então, eu respeito, Cris, o que está na sua alma, porque eu nem imagino a dor que você deve ter sentido em relação a tudo isso. Então, você tinha um motivo para isso. E olhar para tudo isso e ressignificar e permitir dar espaço é algo que realmente faz toda a diferença, né, Camila? Com certeza. E a gente, lembrando aqui, né, como você falou da dor de crise, a gente fez uma constelação lá em São Paulo sobre... Lembro, foi marcante. Foi a última constelação. No dia da nossa formatura, não foi? Foi a última constelação da turma. Foi algo fechou assim, com chave de ouro. Foi com o Sami. Foi Sami que conduziu a constelação. O tema foi, diga aí, Cris. O tema era sobre etnias. Foi. E era sobre os povos, né? E aí sobre nossas origens. E aí a gente tinha feito um exercício. Era um exercício com grupos de 5, que era para colocar... Acho que era mais ou menos 5, né? Era para colocar os pais e os avós, eu acho, né? Era algo assim. E aí apareceu para mim naquele movimento que tinha um colega que fez um avô, que ele ficava no chão e o semblante dele tremia. Eu fiquei encucada com aquilo. E terminou o exercício e todo mundo voltou e disse, sim, eu vou ficar e eu vou fazer o que com isso agora? Porque teve alguma coisa ali. E eu ainda muito tímida, né? Porque é uma turma grande, a gente lá em São Paulo. Eu disse, eu não vou voltar para Aracaju com esse negócio, não. Quando o Sam falou, alguém tem uma dúvida, eu disse, eu tenho uma dúvida. Aí contei o que tinha acontecido. Aí ele começou. Botou uma representante para mim, para os pais, para o avô. E aí a gente foi tentando buscar dos meus antecedentes, né? Da etnia. Eu só conseguia me lembrar da minha linhagem. Eu só sabia que tinha uma avó que era de uma linhagem de portugueses e um avô, que é o materno, que por ser negro, eu disse, é uma linhagem africana. Sim. Então eu só sabia. E aí, menino, mas veio à tona tanta coisa, e veio a dor do povo africano, né? E os portugueses, e toda aquela história das pessoas, daqueles trajetos de navio, onde as pessoas morriam e eram jogadas para fora dos barcos, né? Ai, mas foi tão forte aquilo. Mas aí chegou na minha história, né? Que aquele avô paterno queria dar voz ao meu pai, na realidade. Nossa, foi muito incrível aquilo. Foi muito incrível, né? Que ele queria...
porque tinha uma avó também que não aceitava, que nunca tinha aceitado o casamento dos meus pais, então ela meio que rejeitava a família da minha mãe. E aí vem todo o desenrolar da minha história, porque aos 7 anos eu tive uma audiência de família que eu fui ouvida, e não era naquela época, não tinha esse depoimento sem dano, especial não era. Foi uma criança de 7 anos na frente do juiz, naquela sala, me perguntando com quem eu queria ficar. Meu Deus. Com qual família eu queria ficar. Imagine. Isso eu tenho muito nítido na minha mente até hoje. Mas desculpa perguntar, seus 2 pais faleceram? Foi no acidente de carro. Inclusive eu estava também. E minha mãe estava grávida. Era uma menina. E só sobrou eu. Eu ainda tenho as cicatrizes da vida, né? Que a gente tem, né? Eu tenho ainda a cicatriz aqui. E aí, nessa audiência, eu falei que queria ficar com os meus avós paternos. Que minha avó tinha um apego com o meu pai, que era algo assim, surreal. E aí ela depositou o motivo da vida dela em mim. E eu com 7 anos eu pensei, se eu abrir mão de ficar, se eu disser que eu não vou ficar com essa avó vai morrer, ela não vai suportar. Olha a responsabilidade. E do outro lado, os meus avós tiveram 8 filhos. Foram 7 mulheres e um homem. Era uma família imensa, é até hoje uma família imensa. A família Buscapé, quando reúne, é mais de 50 pessoas, só de filhos, netos, bisnetos, junta todo mundo, é muita gente. Então eu pensei nisso, né? A família cai muito grande. Mas era onde eu sentia mais muito primo, né? Era bem divertido. E do outro lado era uma família muito pequena. Você poderia ter vivido nem lá nem cá, né? Ficado um período na casa dos nem dois lá, avós. nem cá, né? Só que as famílias estavam brigando. E aí elas não eles queriam que definisse isso. E essa criança no meio dessa disputa, né? Letícia se sente dividida. Porque a criança, especialmente até os 7 anos, tudo que acontece da reação corpórea dos pais, ela acha que a responsabilidade é dela. Sim. Eu tava, antes de vir, eu tava fazendo uma aula, que era minha aula de inglês, que eu sempre faço sábado de manhã, e que era aniversário do meu pai nesse sábado, e eu acabei não fazendo, eu tive que repor agora perto do horário do almoço. E aí ela falava, eu assisti o vídeo de Gabor Maté, que a maioria dos vídeos dele são em inglês, então, que é justamente ele é médico e que trabalha com trauma. O trauma infantil, o reflexo disso na vida adulta, nas doenças corpóreas e também nas doenças psíquicas, inclusive o uso de drogas. O trabalho dele é muito interessante. Ele tem 80 anos e eu digo, meu Deus, eu preciso fazer um curso com esse rapaz. Vou botar aí na sua lista, viu, Camila? Vocês também já estão convidados. Já gosto. E isso traz a questões muito profundas em relação a isso. E ele falava sobre, eu até anotei aqui, tá no meu bloco de notas do celular, a criança... Toda a reação, ele contava da história de que a mãe dele era muito triste porque ele pegou o período da guerra e que a mãe estava ali numa situação, o pai dele foi embora, teve que deixar ele 6 meses com outra família para poder sobreviver, os avós deles foram mortos, e que naquele momento ele olhava para a mãe ali e sentia a tristeza dela e achava que era a responsabilidade dele. Sim. E ele falou, a criança acha que a reação dos pais, a expressão dos pais é a responsabilidade dela. E é verdade, a gente já vê isso, às vezes a gente não consegue entender isso de forma profunda. E hoje isso me tocou profundamente, sabe? Quanto a gente precisa ter muito mais cuidado. Que uma coisa que vem trocando minha alma de forma muito profunda é esse trabalho de autoanálise, autorresponsabilidade e autocuras, vamos dizer assim, para que a gente consiga levar isso para gerações futuras, para os nossos filhos. Às vezes a gente acha que precisa ser muito grande, que a gente precisa ser perfeito, mas o perfeito está acabado, né? Como diz Bert. A gente só precisa dar passos. Pequenos passos transformam, né, ao nosso redor, né, Camila? Com certeza. Não precisa ser nada grande. Né? Você vê que o pouco que você faz, ele reverbera. É como uma pedrinha que você joga no lago, né? Você joga aquela pedrinha pequenininha, você pensa que ela não vai ter efeito nenhum, mas ela vai até o finalzinho da outra borda. Né? Então, é isso. Não precisa. Tem uma música lá da Constelação que fala assim, quando eu mudo, o mundo muda. Então, é bem por aí. É, né? A pedrinha no lago. Haja mais amor a começar em mim. Vocês já escutaram essa música? É linda demais. A gente pode encerrar o podcast no final. Adorei. Procura a musiquinha. Haja mais amor a começar Procura a música, Gabi. Começa aí.
a começar a me acho que é esse título, olha, ele sabe. Tá vendo aí? Produção. Nossa produção. É demais a produção, hein? É isso. É O que isso. mais? Mais alguma É história? isso. Não, vamos... Eu tenho um depoimento. Por favor. Sobre quero Camila. escutar. Sobre mim, eu Que quero bom, deixar aqui vamos esse lá. depoimento. Nunca vi uma pessoa tão centrada e assim, tão assim, que estava se transformando, mas ao mesmo tempo estava tão plena. Poucas vezes eu vi assim, óbvio, ela deve ter os momentos dela, né? Mas sabia que ela estava em um processo de transformação e ela... Letícia, eu preciso lhe falar. Quando a gente estava para conversar, ela, na calma dela, né, mostrava algumas coisas que estavam sendo transformadas, mas ela estava ali, né, Centrada. na calma, na plenitude, na percepção, dentro do possível, dentro de si. Então, Camila, você foi um grande exemplo para mim. Eu, como canceriana aqui, choro, me desespero. Aprendi muito com você em Letícia, relação a isso. É tipo assim, vamos nos desesperar com calma. Perfeito, é bem isso. Tem uma figurinha. Não tem, pronto, é bem essa. A gente se Tem a figurinha desespera. dela. Amiga, vamos nos Eu vejo desesperar também com esse calma. estado de presença de Camila. Ela tem um estado de presença. tem um estado ali. de percepção. Ela tá Que presente. bom, fico feliz, aceito. Que antes Que a bom, gente eu não aceitava, não, aceito. aceita. Eu também aprendi demais com vocês, Ave Maria. Que bom, É digam isso. aí os recados finais que vocês têm para deixar aí pro pessoal que assiste a gente, que ouve a gente. Você falou do livro quando eu estava falando, mas você não Sim. explicou pro pessoal. Ah, sim, vou dizer. Então, temos um livro chamado Nem Lá Nem Cá, né? Daqui muito em breve ele vai estar sendo relançado aí pelo Atuando em Famílias, que é o instituto que nós estamos retomando com esse propósito, né, de fortalecimento individual de cada um. Quem quiser, vou fazer aqui o peixe que siga @Atuando em Famílias. Sim. Tem o livro Quem Roubou Minhas Pétalas, né, que todo o recurso vai ser destinado para os comitês estaduais de exploração, de combate à exploração e abuso sexual infantil, que de uma forma poética traz a história da personagem Flor e traz um relato, né, de uma personagem que nasceu em um ambiente sem condições sociais e foi vítima de uma violência pela exploração sexual infantil. Então, a gente está assim, com a campanha para, nesse 18 de maio, que vai vir em breve, conseguir arrecadar o maior número de recursos que vão ser doados. Todos os lucros dessa obra serão doados. Podem ser adquiridas pela Amazon. É só uma obra online, porque justamente imprimir um livro tem um custo muito alto e o objetivo era justamente arrecadar. É acessível para todo mundo. Valor simbólico, né? Exato. Acho que tudo bem, é R$ 7,89. Para muitos isso pode ser muito, mas assim... R$7,89. Isso. No Na site Amazon. da Amazon. E no dia do lançamento, ficamos em primeiro lugar, best-seller em educação para jovens e adultos. Agradeço a todos que participaram. Foi fantástico. E quem puder aí continuar isso. E o Nem Lá Nem Cá, voltando, Qual é o arroba? @Atuando em Famílias. Atuando em Famílias. E o Nem Lá Nem Cá é uma obra que a gente lançou para poder falar sobre o direito da criança à convivência familiar, mas o objetivo principal é que ela pode se sentir bem onde quer que esteja, sendo na casa dos dois pais, sendo em outros ambientes. Tem uma personagem, a vovó Laca, também traz um pouco a questão da escola, que a criança precisa dessa rede de apoio, estar bem onde quer que esteja. Óbvio que fala muito mais das duas casas, dessa fixação de duplo domicílio, que é algo que a magistratura, né, a advocacia, todos, o Ministério Público, todos que estão envolvidos no Poder Judiciário em si, precisam ampliar o olhar. Eu tenho dois, né, um filho, Gabriel, e um outro filho do coração que vivem nem lá nem cá, e realmente todos os envolvidos precisaram se retransformar, mas eu vejo isso exemplo vivo de que isso é possível, né? A importância do papel do pai e da mãe na vida dos filhos. Né? Exato. E quando não é possível, por alguma situação de violação de direitos, que isso seja trazido de forma simbólica. Mas o Nem Lá Nem Cá, e quem quiser, tem uma cartilha da psicóloga Renata Machado, que traz orientações de pais separados, processo de separação. E fazendo o peixe novamente, a gente ganhou, diante de várias inscrições, o prêmio Zeno Veloso de Inovações Jurídicas no Mercosul, com essa obra. E é algo realmente que vem movendo a nossa alma nesse projeto de Camila, esse livro e tantos outros projetos que vão Tudo surgir. interligado, uma grande teia, né? E isso que massa. vocês estão fazendo aqui, que é algo que eu sei que leva do tempo de vocês e que realmente é um propósito de servir.
Sim. Então, queria agradecer pela participação, vocês aqui. A Em gente breve, que agradece. vamos Sejam trazer mais sempre informações, quem bem-vindas. Bem-vindas. Assim. A gente que agradece. Toda E essa aí? bagagem que vocês trouxeram hoje aqui foi muita informação. Boa. Eu já Muito estou esperando conteúdo a aula bom, de né? Camila no tribunal, assim, já vou Sim. estar lá na primeira Sim, mas aí fila. tem esse Sim. projeto, foi pro tribunal. A gente Pra está fazendo a ampliar inscrição. A gente faz a inscrição, tem todo, abre um procedimento dentro do próprio tribunal, explica como foi, como rodou o projeto, o que é que a gente vai precisar. Ainda, né? Ainda vai levar. E aí o tribunal aprovando, né, realmente vendo a viabilidade de aplicar, ele vai para outras comarcas, vem para cá, para a capital. Né? Hoje também saiu a minha remoção para a comarca de Aracaju, estou indo para a vara de violência doméstica, vai ser um novo desafio. Né? E o desafio da minha alma também, né? Sim. Poder servir, né? As vítimas também e de uma certa forma ressignificar a questão de como a gente se relaciona, né? Não se relacionar através da violência, mas através do amor. Sim. E um amor que cura e não um amor que maltrata, né? Ô, Camila, que bom. Então, Parabéns. assim, eu estou a serviço, né? Que bom. Espero que eu seja um instrumento, Sim. né? Que traga realmente uma contribuição para essas famílias, né? Para as crianças, certeza. para esse homem também, para essa mulher que precisa ressignificar a sua forma de se relacionar. Né? E gostaria também de agradecer o convite, e para mim é uma honra estar aqui com vocês e principalmente com Letícia, né? Que é uma irmã de caminhada, tanto de autoconhecimento, né, tanto de projetos, e eu tenho certeza que depois a gente vem aqui para contar um projeto em comum. Já né? estão convidadas, Sim. viu, para Vai voltar. ficar com pra saudade aí, retornar. viu? Nos atualizem quando É. tiver os projetos. Pois é, gostaria de honrar a minha história e a história de vocês, né? Porque a história de cada um fez com que a gente estivesse aqui, né, para poder contribuir de uma certa forma, para que outras pessoas possam ser beneficiadas, né, através da nossa dor. Mas uma dor que foi transformada no servir, no ajudar. Sim. É isso, gente. Que bom. Vamos encerrar com a música? Tá aqui tem a tem música. como colocar Tá a aqui música? a música. Ele falou que a música fica melhor aqui. Ah, é? Deixa Não eu consegue ver. colocar lá no... Peraí que vai sair a propaganda aqui. Deixa eu pular aqui a propaganda. É isso aí. Vamos agradecer também a presença É. dessas Agradecer a presença das pessoas duas ilustres, aí. seres de luz, É. levam luz por A onde gente só vê passam, no levam outro amor. que tem na gente. Oh, que É. bom. Deixa eu ver, é essa música, Vai pôr? A Começar em Mim, é isso? É, Deixa eu ver se- acho que deve ser. Essa? É. Tá tocando? Tá. Tá. Vou botar aqui então. E é isso, foi massa, meninas. Muitíssimo obrigada. Obrigada. Gratidão. Graças Vamos a lá. Deus, foi ótimo. Vamos dar aqui. Que bom. Valeu. Bem pessoal também, É. eu posso quebrar esse protocolo. É verdade. Eu sou obrigada, viu? Desafio. Vem, Gabriel, vem, Meila. É, Nossa, aqui o nos pessoal bastidores. da produção, vem pra cá. Bota a carinha aqui também. Nossa Meila, Gabriel, também é âncora. Âncora. E Lucas. Âncora não, é rosto. Me atualizando. Haja tecnologia. É. Tô fazendo as aulas de inglês também. Valeu, gente, obrigada. Que legal, que legal, que legal.